O que esperar de Pantera Negra 2? É claro, antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal que ajuda muito a gente. Vamos lá! Pra gente começar, quando a gente tem que falar de Pantera Negra 2, a gente tem que lembrar justamente dos fatores que precedem esse filme. Como a gente sabe, o que mais vai reger esse novo filme aí da franquia de Wakanda é justamente a morte aí do ator que interpretava o T'Challa, né? O Chadwick Boseman, né? Já que ele faleceu aí, se eu não me engano, foi agora em 2020, né? Muito recente ainda. Justamente a Marvel tinha duas opções em mãos e elas seriam quais? A primeira delas, substituir muito provavelmente aí o nosso T'Challa para quem sabe o Killmonger aí, que foi um grande vilão, né? Justamente eu acho que ele foi o ponto alto ali daquele filme que muita gente gostou, falou que ele era quase um herói ali pelas suas ideias, os seus ideais que ele estava lutando contra o racismo e todas essas questões estruturais. Mas quando a gente tá falando aí justamente de Wakanda, a gente sabe que a história é muito mais embaixo, justamente por todos os personagens, todo o enredo que envolve esse filme ser muito mais poderoso, ser muito mais aí significativo quando o assunto é MCU. Mas vamos lá, o que a gente pode entender e esperar justamente disso? Como a gente sabe aí, falta pouco mais de 3 meses para sua estreia, um pouco menos na realidade, de Pantera Negra Wakanda para sempre. E justamente, né, a gente já pode ver o primeiro teaser que ficou incrível, né? E não só deu o tom que deve ser o próximo filme do universo cinematográfico, né? Mas também como confirmou alguns rumores e ainda apresentou alguns novos personagens que vão dar as caras nesse filme. O trailer em si é bem emocionante e ele é quase inteiramente sem falas. Ele traz apenas uma canção que é uma espécie de lamento pela morte do T'Challa e do ator Chadwick Boseman, o que deixa claro o quanto a ficção e a realidade vão se misturar na parte emotiva do longa, justamente pela morte do protagonista ter sido real. Como a gente sabe aí, o Chadwick faleceu devido a um câncer no estômago, se eu não me engano, em 2020. Então realmente vai ser uma pegada muito emocional quando tocarem no assunto da morte aí do príncipe herdeiro e rei de Wakanda. E ao mesmo tempo aí a gente tem a primeira aparição de Namor, né, o cara que vai ferver nesse filme, e dos Atlantes, que devem mesmo aí ser a grande ameaça do longa. A sinopse oficial que foi divulgada pela Marvel explica que o Wakanda terá que encarar pressões, que o Wakanda aí terá que apertar o cinto aí, justamente por enfrentar ameaças externas aí após a morte do T'Challa, e os ataques vindo de Atlântida devem fazer muito provavelmente parte disso. O grande ponto aí e que a gente tem que tratar é justamente esse povo submarino e como esse perigo escondido já fica claro aí. Então provavelmente que a gente vai ter uma construção muito boa para as motivações desse novo grupo e que vão lutar com os wakandanos, né? Mas ainda assim, muita coisa é incerta em relação ao Wakanda para sempre. O principal enigma, e que a própria Marvel deve manter assim até a estreia, é sobre a identidade de quem vai assumir o manto do Pantera Negra. A gente aí conseguiu ver o traje aparecendo nos segundos finais desse teaser aí, mas não é revelado quem está vestindo. Diversas teorias e hipóteses sugerem aí que ao longo do fim da semana, mas nada minimamente concreto pode vir a aparecer com o lançamento do trailer, provavelmente aí quando faltar um mês e pouco, que nem foi no Thor. E enquanto as respostas não chegam, o teaser serve justamente para que conhecemos os novos rostos que vão fazer a sua estreia. Além de Namor e os Atlantes, o vídeo também apresentou a mãe Riri Williams, né? E ainda mostrou um pouco mais do personagem de Michael Cowell. O príncipe submarino é uma grande estrela desse teaser depois de ter seu visual vazado em artes conceituais. Vimos o personagem em ação pela primeira vez, o que serviu aí para mostrar como a estética asteca funcionou muito bem dentro da proposta apresentada. Com direito à icônica sunguinha verde e as asinhas nos pés, Namor mantém o tom ameaçador dos quadrinhos e a postura que regia que lhe é esperado. O personagem é um dos mais antigos da Marvel, tendo surgido antes mesmo da editora ter esse nome, e já desempenhou tanto o papel de herói quanto de vilão nos quadrinhos. E essa postura dúbia que deixa tudo um pouco mais chocante, a gente pode dizer, né? Justamente porque a gente não sabe o que pode acontecer e torna tudo mais interessante nessa nova estreia do MCU. Pelo que o teaser sugere, e ele deve cultivar um ódio enorme pelo povo da superfície
desde quando era criança. Isso vai colocar em rota de colusão com Wakanda. No entanto, é bem provável que ele não seja o grande vilão de toda a coisa, né? Como a gente pode ver, é muito provável que ele possa aí se unir às forças do Pantera Negra, justamente por serem duas sociedades que a gente pode dizer que vivem meio que reclusas em relação ao mundo, né? Uma das novidades também que a gente não pode esquecer, e são uma das mais esperadas de Wakanda Forever, é a Riri Williams, que é uma das promessas da Marvel e o seu futuro. Nos quadrinhos, ela é uma menina gênio e que constrói sua própria armadura e vira uma espécie de Homem de Ferro mirim, sendo apadrinhada pelo próprio Tony Stark e participando de super equipes juvenis como os campeões que a gente já conhece dentro dos quadrinhos. Mas vamos lá, no filme, porém, pouco foi mostrado sobre sua participação. Ela aparece apenas dentro dos laboratórios de Wakanda junto com o Shuri, e em outro momento forjando a sua armadura, com direito ao ícone aí justamente que dá o seu nome, né, que é o coração aparecendo, indicando que ela deve assumir a alcunha de Coração de Ferro já no longa. E vale lembrar que a série da personagem já está confirmada para 2023 no Disney Plus. Mas vamos lá. Por outro lado, a própria Marvel divulgou um boneco que mostra a Riri já equipada com a primeira versão de sua armadura, confirmando que a jovem vai cair na porrada em Wakanda para sempre. Eis um personagem que aparece muito pouco no teaser, mas deve desempenhar um papel muito importante no filme. Aliás, é bem possível que ele seja o grande vilão da história toda, sendo aí ameaçado que vai fazer Namor se juntar ao Pantera Negra para um exército de Wakanda para combater esse ser tão estranho. No MCU, ele é interpretado pelo ator mexicano Alex Linovalli, o Ozark, e aparece muito rapidamente no teaser. Ele é um Atlante com uma espécie de elmo de ossos que aparecem na cena de entrada. No entanto, algumas pistas dão a entender que o seu papel pode ser maior que apenas um figurante grandão. Mas vamos lá, o que a gente pode então esperar justamente é que provavelmente nesse filme a gente vai encontrar aquela boa e velha questões diplomáticas e também questões sociais, como é muito de costume serem tratados dentro dos filmes do Pantera Negra e também, né, quando envolve toda essa questão de Wakanda. Então é muito provável que a gente também possa aí revisitar alguns velhos heróis aí, como o próprio Killmonger, né, a gente lembra dele que foi aí um cara que se destacou no filme, então um negócio que a gente tem que esperar e ver o que acontece, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima, gurizada. Valeu, falou!